Boa noite a todos, ao grupo, ao Centro Espírita do Tio Armindo. Quero agradecer a Celso pelo convite, a Ramon e a todos que estão presentes, nos dando esse apoio. Agradecer a espiritualidade amiga, que nesse instante rogo um amparo para o trabalho desta noite. E nessas energias de carinho, de amor, que rogamos essa Mãe querida, que nos envolva em seu manto de luz, nos intuindo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, ó Mãe querida, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. E vamos falar sobre renovar as atitudes, né? No livro Renovando as Atitudes, de Francisco Neto, pelo Espírito Hamed, ele nos fala de toda essa trajetória, de como não é fácil haver essas mudanças de hábitos. Quando eu digo não é fácil, porque dizer assim, é difícil, aí eu já começo a criar uma barreira para ver essa mudança. E quando nós mudamos a forma de falar, já se torna mais leve, né? Já é uma mudança de hábito, no sentido de dizer, é muito difícil, ou então eu digo assim, não é fácil, né? Mas vamos lá. Quando nós falamos, ou quando nós pensamos em mudar as atitudes, eu me lembro bem de um costume que é comum. Em toda virada de ano, fazemos uma lista com planejamentos. Vou emagrecer, vou mudar isso, vou melhorar minha confiança, né? Mas quando fazemos essa lista, e o ano passa, acontece, e se formos olhar a lista que fizemos, um terço, geralmente a gente não realiza. Por que isso? Porque quando fazemos essa lista, estamos apenas alinhados à vontade, ao desejo. Precisamos entender que para ver esta mudança, é necessário que eu crie estratégias, né? Que eu me movimente. Isso, para ficar bem claro, estamos citando coisas materiais. E quando falamos em atitudes, em comportamentos, aí eu preciso alinhar muito mais do que estratégias, né? No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel nos diz, nos fala a respeito dos hábitos. Lá no capítulo 20, vou mostrar aqui a vocês, no capítulo 20, Emmanuel nos fala, nos dá um conceito básico sobre hábito. Porque falar de renovação de atitudes é eu falar de mudanças. E mudanças é eu sair da minha zona de conforto, eu sair da minha estagnação. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos diz que o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Então, quando eu digo que preciso renovar, eu estou dizendo a mim mesma, eu preciso mudar de hábitos, né? E nós vamos fazendo isso de uma forma tão rotineira que nós não percebemos, né? Nós não percebemos que estamos tão acostumados
a estar daquela forma que acha que tá bom. Que quando alguém diz que é necessário que eu mude a minha forma de pensar, que eu mude a minha forma de agir, aí as pessoas vêm com aquele ditado assim: ah, pau que nasce torto, morre torto. E Hamed vem no seu livro nos falar sobre felicidade. E quando Hamed nos fala de felicidade, ele vem justamente dizer isso, que a felicidade é uma atitude comportamental. Que essa atitude comportamental tem a ver com as mudanças de hábitos, né? Com que isso é uma tarefa, que é uma atitude comportamental em face das tarefas que viemos desempenhar na Terra. O que Hamed nos chama a atenção quando ele nos fala logo de cara sobre a felicidade e a nos dizer que a felicidade é essa atitude comportamental que Emmanuel reforça com a questão da mudança de hábito? Porque ele está nos convidando a fazer a seguinte reflexão: se eu sei exatamente o que é que eu vim fazer aqui, eu tenho consciência do meu propósito? Porque quando eu tenho esse propósito claro na minha vida, né, eu sei exatamente como eu devo agir. Eu sei exatamente quais as estratégias que eu preciso criar para mudar. Eu tenho que sempre estar me perguntando: o que é que eu tenho feito? Qual a atitude que eu tenho tomado para ser feliz? Porque eu posso estar momentaneamente não feliz, mas eu não sou infeliz. Porque a felicidade é um estado de espírito. Então, eu preciso entender que a felicidade depende das minhas atitudes. E quando eu falo em renovação de atitude, nós temos 2 pontos chaves que estão sendo muito discutidos na atualidade e há muito tempo, né? Que é o caso da ansiedade e a depressão. Ora, a ansiedade, eu preciso entender e ver a ansiedade como a filha do futuro. Porque se eu sou ansiosa, se eu estou ansiosa, porque é um estado, é porque eu estou vivendo no futuro. Eu estou ansiando por aquilo que vai acontecer, ou que talvez nem aconteça. E enquanto isso não se concretiza, eu vivo exatamente nesse estado de ânsia, com o fôlego sempre acelerado, com os pensamentos desordenados. Por quê? Porque eu estou vivendo em prol de algo que não aconteceu. Quando eu estou ao contrário da depressão, porque a depressão é eu estar vivendo no passado. Tem pessoas que estão presas num tempo de 10 anos atrás, uma semana atrás, vive a remoer aquela situação como se fosse o agora. E tem um livro eu não sei pronunciar, que coisa, Eckhart Tolle, que é O Poder do Agora, né?
Então, nesse livro, O Poder do Agora, ele vem justamente nos mostrar, assim como Hamed, que precisamos aprender a viver no aqui e agora. Precisamos ser inteiros no aqui e agora. Porque o amanhã a gente não sabe se vai acontecer. E o passado já foi, já passou. Né? O passado é a coisa mais rápida e simples de acontecer. Exemplo, agora mesmo, o que eu acabei de falar já é passado. O que eu vou falar é futuro. Então, nós precisamos aprender a viver agora. O meu propósito de vida é para agora. Chico já falava que nós escapamos da morte várias vezes, mas da vida a gente não se livra dela tão cedo. Por quê? Porque eu preciso viver agora. Eu preciso entender e fazer acontecer agora. Hamed, nesse seu livro, Renovando as Atitudes, além da felicidade, ele toca um ponto crucial para a nossa evolução, que é a questão da tua medida. Tem um capítulo dele que fala a tua medida. Ele nos fala das questões dos julgamentos. Que a gente tem o costume de misturar as coisas. Geralmente, quando julgamos, não julgamos a ação em si, julgamos a pessoa. Né? Não sabemos separar a atitude da pessoa. A gente acha que a ação e a pessoa é a mesma coisa. E no livro Premissas do Reino, a Amélia nos conta a passagem da mulher adúltera e nos chama a atenção no momento em que Jesus, enquanto falava, ele escrevia na areia. E quando ele terminou de escrever, ele disse a todos que estavam ali presentes, acusando a mulher, que quem não tivesse nenhum daqueles pecados que ali ele listou, que jogasse a primeira pedra. E Amélia nos conta que Jesus escreveu apenas 3 coisas. E aí as pessoas começaram a se afastar. E nós estamos ainda naquela roda ali, quando estamos usando a nossa medida. Porque Jesus escreveu o orgulho, segundo Amélia, o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Quem de nós já está livre disso? Se nós não estamos livres disso, como que nós podemos julgar o outro? Quando nós vemos um defeito no outro, é importante que comecemos a analisar as nossas tendências. Porque o nosso dia a dia nos mostra exatamente quem somos. Basta estarmos com um olhar atento para dentro de nós. Mas enquanto nós estivermos buscando a mudança, buscando a renovação no externo, no outro, vai ficar difícil porque eu vou me manter na minha zona de conforto e vou continuar apontando o meu dedo para o outro. Então, renovar as atitudes é eu passar a olhar para dentro de mim, é eu fazer um mergulho interno, é eu mergulhar nesse meu âmago e observar com um olhar de compaixão para tentar me reconhecer.
Porque muitos, quando eu digo muitos, vou dizer todos, né? Todos nós não nos conhecemos como achamos que nos conhecemos. Quantas vezes tomamos uma atitude que logo após a gente diz assim, poxa, eu não pensei que eu ia agir dessa forma. Porque a gente ainda não se conhece de fato. Quando Sócrates vem a nos dizer, conhece a ti mesmo, é o primeiro passo para a gente começar a renovar as nossas atitudes. O Evangelho, esse manual de conduta moral, vem sempre a nos ensinar como renovar as nossas atitudes. Mas enquanto nós estivermos pensando que a felicidade, um exemplo, é a realização única dos nossos desejos, que não conseguirmos enxergar que a felicidade é um estado da alma, mas como é que eu me permaneço feliz? Quando eu mudo a minha forma de agir. Quando eu passo a utilizar-me da empatia, como nos convida Hamed, como nos convida o Evangelho e tantos outros livros que a gente conhece. Quando eu passo a utilizar da empatia. Nesse momento atual em que estamos convivendo, não digo mais vivendo, que nós estamos convivendo com o descaso de muitos quanto ao isolamento social. Às vezes eu digo assim, não é, as pessoas ainda estão cegas em ver a gravidade. Precisamos aprender a sermos obedientes. A pandemia veio nos fazer esse convite também, de nos renovarmos em atitudes e comportamento. Porque o Evangelho, porque Jesus vem nos convidando a essa reforma diariamente. Mas nós, na correria, ainda imbuídos do nosso orgulho, da nossa vaidade, não escutamos os sinais que nos são dados. Então nós vamos passando igual um rolo compressor. E aí o que aconteceu? Vamos fazer um ano. De um dia para o outro fecha tudo, ninguém sai. E agora? Vamos começar a aprender a conviver com nós mesmos. Se nós não sairmos dessa situação melhores, e digo mais, quem já estava em busca dessa melhoria, com certeza está aproveitando este momento. Mas quem ainda se mantém exatamente como estava antes, deixando a vida levar, deixando ser levado pela vida, pode vir a pandemia que vier, o isolamento que vier, porque essas atitudes não serão modificadas, porque a cegueira não deixa. Renovar as atitudes é algo muito profundo, porque nos convida de fato a fazermos a nossa reforma íntima. E eu não faço reforma íntima se eu não buscar meu autoconhecimento, se eu não me autodescobrir, se eu não me ver em cada passagem
que eu estudo no Evangelho, se eu não me ver em cada pergunta que é feita no Livro dos Espíritos, eu preciso buscar, eu preciso aprender a buscar qual o objetivo, qual a lição que eu preciso aprender ali. Eu preciso deixar de viver olhando apenas para o meu umbigo e criando esses cordões mentais tóxicos, criando, ficando preso nesses mimimis, nesses queixumes, nesses melindres. O tempo é de arregaçarmos as mangas. O Evangelho já vem nos trazendo essa mensagem, que é chegada a hora dos novos tempos. E quando esses tempos novos que estão chegando, é necessário que chegue também o homem novo. Renovar as atitudes é retirar a roupa do homem velho, é dar um banho nesse homem velho, é se renovar, é trazê-lo à vida, é trazê-lo ao espírito da empatia, é aprender a compreender que o outro é o meu reflexo, é aprender a não ser indiferentes, é aprender a olhar e compreender o que o Espiritismo nos traz, a luz do Espiritismo nos traz. Aprender a ser esse homem integral que Joana sempre está a nos ensinar. Corpo, mente e espírito. Enquanto estivermos vivendo apenas no corpo, voltado para o corpo, padeceremos e muito. Mas quando entendermos que somos espíritos, que estamos vivendo uma experiência corpórea, porque ainda necessitamos deste veículo para a evolução. E a evolução é mudança. E mudança é o que Emmanuel nos diz. É mudar os hábitos, é mudar a minha forma de me comportar neste mundo. Porque Emmanuel, ainda nesse capítulo de hábitos do livro Pensamento e Vida, ele nos chama a atenção quando ele nos diz: com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. E em razão disto, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor. E formamos em torno dela todo um sistema defensivo à base da crueldade, com o qual ferimos o próximo, dilacerando consequentemente a nós mesmos. Então precisamos aprender que somos dotados de inteligência e que somos, por ter o livre-arbítrio, precisamos aprender a utilizar
esta faculdade que Deus nos permitiu a sermos diferentes dos outros animais. Renovar as atitudes é mudar o pensamento, se autodescobrir, se conhecer, é dar uma nova roupagem para a nossa mente, é dar uma sacudida na nossa mente, para que possamos analisar, perceber, criar estratégias, ter a vontade e mudar. Mas, Thelma, isso é da noite para o dia? Não. Mas enquanto nós vivermos nesse círculo vicioso que a criatura humana vive, dominados ainda pela ignorância, fica difícil, porque a zona de conforto me faz com que eu não queira me movimentar, porque a mudança dói. Mas é melhor começarmos a criar esse hábito de mudar e sentir essa dor agora, do que reforçar o que Emmanuel nos diz, que quando nós estamos acalentados pela ignorância, nós simplesmente, Emmanuel diz assim, que a gente vive procurando enganar-se depois do berço, para desenganar-se depois do túmulo. Então, por que a gente ainda quer permanecer se enganando após nascer? Para deixar se desenganar quando partir, quando esse véu for retirado? Não, vamos começar a fazer esse movimento antes. Vamos descortinar esse véu que envolve os nossos olhares espirituais. Vamos começar a analisar as nossas tendências para começar a ver que aquela pessoa de ontem hoje poderá não ser mais a mesma, se assim ela estiver com o intuito de evoluir, de ser melhor. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos fala de nós criarmos o hábito da serenidade. O hábito da serenidade, o hábito da paciência, né? Porque isso vai nos dar uma condição melhor de seguir as lições do Evangelho. Ontem eu falava em uma palestra sobre a situação que nós estamos convivendo e me lembrei de uma passagem que Mateus conta, que Jesus, naquele tempo, que era muito mais difícil do que o nosso, né, minha gente? E ele dizia, Jesus disse, que aqueles que estiverem na Judéia subissem aos montes para aqueles momentos difíceis. E renovar as atitudes também se encaixa nessa passagem de Jesus. Porque Emmanuel explica bem isso quando ele diz, aqueles que estiverem na Judéia, Jesus falava daqueles que estão buscando aprender, buscando vivenciar as lições do Cristo. Vivenciar as lições que ele deixou. Isso está na Judéia.
E se nós estivermos na Judéia, que possamos subir aos montes, é justamente continuar trabalhando na seara do bem. É utilizar dessa vida, dessas mudanças que nós estamos e que nós viemos aqui, reencarnamos para evoluirmos, é utilizado um dos maiores recursos fundamentais que é a prece. Então, renovar as minhas atitudes é mudar o meu comportamento mesmo. É me questionar, é aprender a me questionar, dizendo, me cabe isso hoje, Thelma? Me cabe isso? Cabe a mim permanecer nesta vida agindo dessa forma? Ao invés de ficarmos reclamando que a vida está ruim, ao invés de ficarmos reclamando daquele parente, daquele esposo, daquele marido, daquela esposa, daquele vizinho, né? Que está nos causando incômodos. Por que eu não paro para olhar para dentro de mim e começo a me perguntar qual a condição que eu tenho para tornar isso melhor? Como é que eu posso melhorar esse ambiente? Quando Jesus nos diz que quando nós formos orar, nós nos trancássemos no quarto e fechasse a porta, eu digo a nós que quando decidirmos mudar os nossos hábitos para sermos uma pessoa melhor, para renovar os meus comportamentos, eu realmente me tranque neste meu quarto e feche a porta. Mas esse quarto não é um quarto físico. É o quarto da minha casa mental. Eu preciso aprender a fazer uma faxina dentro de mim. Eu preciso abrir as gavetas que estão fechadas e observar que aquilo já não me cabe mais. Se não cabe, ou eu vou ressignificar, ou eu vou jogar fora. Então, nós somos dotados de inteligência. E dotados dessa inteligência é justamente para nós aprendermos a dar ressignificado às coisas, a observar a nossa trajetória e ver em que ponto da minha vida eu estou travando ali. O que está me levando a não mudar? Mas sabe por que eu fico presa? Porque eu costumo a responsabilizar o outro pela minha felicidade ou pela minha infelicidade, pelas minhas vitórias, pelas minhas derrotas. Quando nós entendermos que nós somos responsáveis por toda e qualquer atitude realizada nesta vida, nós começaremos a tomar conta da nossa vida e não absorver os pensamentos alheios, os costumes alheios, como disse Emmanuel. Quando nós, de fato, entendermos que nós somos responsáveis pela nossa mudança, nós iremos parar de julgar o outro pela nossa medida. Nós começaremos, antes de julgar,
começaremos a observar em que contexto aquilo está acontecendo. Por que a pessoa agiu daquela forma? E por que eu estou naquele caminho? Vamos, para mudarmos as nossas atitudes, eu já falei isso em uma palestra antiga, vamos fazer como Ananias, correr até Jesus e dizer a Ele: Senhor, eis-me aqui. Que não é uma tarefa simples, mas se nós estamos de fato dispostos a sermos melhores, precisamos quebrar os grilhões que nos prendem. E muitas vezes, quebrar esses grilhões é renunciar. Renunciar a essa vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aprender a ser responsável pela sua conduta. Porque é fácil eu apontar o dedo para o outro e dizer que ele é responsável. Quantas pessoas vemos no relacionamento que, o amor da minha vida, se ele se for, eu vou morrer, eu vou morrer. Por quê? Porque está criando a expectativa de felicidade no outro. Quando a felicidade está dentro de mim. Quando esse Deus de infinita bondade está dentro de mim. Renovar as atitudes é esse convite. É um convite de mergulho interno. É um convite de chegarmos ao fundo desse mar que somos nós e fazermos a limpeza e ressurgirmos dessas águas renovados. Quando Jesus nos disse que para conhecermos o reino de Deus, precisaríamos nascer de novo. Isso ele disse a Nicodemos. E o que é nascer de novo? É se modificar. É se tornar mais leve. É se tornar responsável pela vida que lhe cabe. É não perder tempo mais com coisas, com pensamentos que nos atravancam, que nos amarram. Sempre nas palestras que eu faço, quando são temas assim parecidos com a reforma, eu lembro e indico muito o livro do Padre Fábio de Mello, Quem me roubou de mim? E renovar as atitudes é eu me perguntar: quem me roubou de mim? Se não fui eu mesma que me coloquei naquele cativeiro, com aquelas amarras, porque era cômodo para mim estar naquela condição. Porque mudar dói. Mudar essa roupa dói. Não pense que quando os pássaros estão na sua fase de muda, eles não sentem dores. É porque nós não estamos no lugares deles, trocando as penas. Então nos coloquemos. Vamos aprender com a águia. Quando ela muda, está em fase de muda, ela se recolhe. Se recolhe por que isso? Porque é a dor.
Nós precisamos aprender a lidar com a dor. E isso é uma atitude de renovação. Leon Diniz, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, ele nos ensina que precisamos aprender a acolher a dor como amiga, porque ela muito sutilmente nos diz: é necessário mudar, senão você vai sentir dor, você vai sofrer. E é melhor sentir a dor para melhor, para se tornar uma pessoa melhor, do que viver sofrendo em uma zona de conforto. Hamed, no seu livro Renovando essa Atitude, de uma forma muito didática, ele nos convida tudo aquilo que o Evangelho já nos pede, a reforma íntima. Não perdemos mais tempo. O tempo urge. Os tempos novos estão chegando. Já está batendo na porta. A chegada dos tempos novos, a chegada da nova era, é batendo na sua porta para que sejamos novos também. Porque se nós resistirmos demais, aqui não permaneceremos. A nova era é a era da compaixão, é a era da empatia no sentido da compreensão com o outro. E eu só sei compreender o outro quando eu compreendo a mim mesmo, quando eu conheço a mim mesmo, porque eu não sei sentir a dor do outro, mas eu posso compreender a dor do outro. Eu não posso jamais dizer: eu sei o que você está sentindo. Não, a gente não sabe. A gente tem uma ideia, mesmo quando eu já tenha passado por aquela situação. Mas o sentir do outro é diferente do meu sentir. Então nunca podemos afirmar: eu sei. Não, eu compreendo. Quando nós passamos a mudar a forma como nós conversamos, como nós dizemos, nós já estamos começando a renovar as nossas atitudes. Porque a forma que falamos muda tudo. A forma como nós falamos muda todo um contexto da ação. Renovar as atitudes é isso, é se olhar para dentro, é começar a se observar, é começar a se vigiar, não para se tolir, porque senão muitos vão dizer: eu vou ficar o tempo todo pensando e questionando. Não, a mudança vai vir de uma forma tão natural que agimos de uma forma única. Então, quando Emmanuel nos diz que quando nós estamos acostumados a adquirir os costumes alheios, a viver nessa ignorância espiritual, a gente esquece da simplicidade que é viver. Quando Jesus nos diz: vinde a mim, as criancinhas, é justamente para que nós saibamos viver de uma maneira simples. Porque tudo acontece quando tem de acontecer. E quando as situações, as circunstâncias surgirem em nossas vidas, paremos
e observemos o que ela veio nos ensinar para sermos melhores. Então, renovar as atitudes é esse o convite da reforma íntima. É olhar e aprender a agradecer mais. Aprender que a felicidade é ser, não estar. Então, meus queridos, foi um prazer enorme conversar com o Centro Espírita do Tio Ormindo. Não tive ainda a oportunidade de conhecermos pessoalmente, mas espero ter sido que essas reflexões de renovação das nossas atitudes tenha realmente mexido no nosso âmago, né? Porque Deus, a vida espera muito da gente e Deus confia porque Ele sabe do potencial de cada um de nós. Nós é que precisamos confiar mais nele. Então, um beijo no coração de cada um de vocês, né? E até o próximo encontro. Beijo grande. Obrigada, Ramon. Obrigada, Celso. Obrigada, Eliana Aquino.